técnico-econômica de sistemas de energia solar, que chamamos FASES, para prédios públicos, que nós desenvolvemos nesse primeiro momento com a experiência de Minas Gerais. Trabalhamos com algumas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, o governo de Minas Gerais, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e a CEMIG, como parceiros, né, de desenvolvimento dessa ferramenta, dentro de um grupo de trabalho que nos permitiu ter um desenho do contexto de Minas Gerais, mas também uma projeção possível desse mesmo contexto para outras localidades do Brasil como um todo. Foi uma experiência muito enriquecedora, estamos felizes com as contribuições que nós tivemos de cada um de vocês, né, que foram envolvidos em algum momento do desenvolvimento desse projeto, e hoje vamos apresentar para todos, né, o resultado que foi obtido, e também pensar um pouco como que esse resultado pode apoiar e ajudar cada um de nós no desenvolvimento dos nossos projetos e das nossas atividades relacionadas à eficiência energética, né, usando sistemas de energia solar para permitir o desenvolvimento de um espaço, né, urbano sustentável. Para começar a abertura desse evento, eu vou pedir para o Lucas Brown, cônsul do Reino Unido em Minas Gerais, dar algumas palavras de abertura, né, como esse projeto foi financiado pelo UK Pact, a gente teve uma contribuição muito importante, né, em termos de apoio técnico também e de orientações por parte do Reino Unido, com uma contribuição ativa do consulado, que agradecemos. Lucas, por favor. Muito obrigado, Armelle. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os outros palestrantes, mas especialmente você, Armelle, do ICLEI, um grande parceira do Consulado Britânico aqui em Minas Gerais. Eu vou ser muito breve, eu queria somente falar sobre 3 pontos hoje. O primeiro ponto é sobre a liderança e o pioneirismo de Minas Gerais na pauta climática. Hoje vemos um novo protagonismo de Minas Gerais e demonstra um pragmatismo, onde os objetivos econômicos do Estado abraçaram tecnologias de baixo carbono, como o projeto que discutimos hoje sobre energia solar, onde Minas Gerais hoje claramente é o estado mais atraente de investimentos nesse setor. O segundo ponto, colaboração. Vejo uma colaboração exemplar entre as instituições e atores mineiros. E o projeto de hoje é mais um exemplo disso. O BDMG, a Agência da Região Metropolitana de Minas Gerais, aqui com a pessoa da diretora-geral, a Mila Costa, grande parceira do governo britânico também. A Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de Minas Gerais, a CEMIG e as cidades da região metropolitana. Esse pioneirismo e colaboração evidente em Minas Gerais foi fundamental no raciocínio para adicionar o BDMG para o nosso programa de finanças verdes do governo britânico. E o objetivo, claramente, é para desenvolver novas ferramentas financeiras e aumentar investimentos em projetos de infraestrutura sustentável e apoiar o desenvolvimento econômico de baixo carbono. O terceiro ponto é oportunidade. Trabalhar para o governo britânico hoje, onde a pauta climática e transição energética é o meu objetivo prioritário, com programas como o UK Pact, Partnering for Accelerated Climate Transitions. É um privilégio trabalhar aqui em Minas Gerais, onde existe um reconhecimento que o mercado internacional mudou. Os investidores mudaram. E quem aqui no Brasil e na América Latina mudar primeiro, tem mais a ganhar. Tem muita oportunidade aqui em Minas Gerais. E eu, morando aqui já há alguns anos, estou já quase virando mineiro também, então vou terminar com um ditado mineiro. Minas Gerais tem a faca e o queijo na mão. Muito obrigado. Passo de volta para você, Armelle. Obrigada, Lucas. Nós vamos seguir, né, com as nossas falas de abertura institucional e agradecimentos, né, especialmente nesse momento para o governo de Minas Gerais, que foi nosso parceiro de desenvolvimento e de implementação desse projeto, que hoje vai estar representado, né, pela Mila, que já foi citado nos agradecimentos inicial, diretora-geral da Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, representando todos os outros atores, né, que nos apoiaram, as cidades que já mencionaram, e outros parceiros, né, do setor público que trabalharam conosco no desenvolvimento desse projeto. Bom dia, Mira. Bom dia, Armelle, bom dia a todos.
Minhas palavras são de agradecimento pelo convite que o ICLEI nos fez, e o Rodrigo, sempre um grande parceiro da agência em muitos projetos. Agradecimento porque nós reconhecemos a relevância não só da atuação do ICLEI nos projetos em que nós somos parceiros, mas em especial nessa temática, nesse processo que envolveu os municípios da região metropolitana. Represento aqui com muito orgulho as outras entidades que participaram do processo, como o BDMG, CEMIG, que foi citada pelo Lucas, o FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, que trabalha com a política de energias renováveis, qualidade do ar e toda essa infraestrutura ligada à sustentabilidade, ligada à Secretaria de Meio Ambiente, secretária Marília Mello, que também é uma parceira muito relevante. Agradeço a adesão dos municípios a esse processo, ao debate. Nós sabemos que as pautas relacionadas à sustentabilidade são pautas que ainda precisam ser muito debatidas, que precisam ser mais incrementadas nos municípios, e nós, como uma região metropolitana que tem um protagonismo grande no Brasil, eu fico muito feliz de ter visto a adesão dos municípios. Estou vendo aqui Capim Branco, Itaguara, Belo Horizonte, mas outros municípios também, Neves, que participaram desse processo como um todo, e para nós é um grande ganho como região metropolitana, como Estado, e em especial para a gestão pública municipal. Acho que é o grande ganho que a gente vê nessa ferramenta que foi concebida. A gente vê um ganho, um incremento muito grande na possibilidade de efetivamente implementarmos algumas políticas públicas, de conseguirmos financiamento para os projetos, né, que têm esse viés da sustentabilidade, com essa ferramenta que foi concebida nessa parceria realizada aqui há muitas mãos. Então, fica aqui meu agradecimento ao Lucas, que é um grande parceiro, sempre, já tem mais ou menos 1 ano e meio, né, Lucas, que a gente tem uma interlocução grande em várias pautas, todas ligadas ao eixo da sustentabilidade. E pela agência metropolitana, agradeço em especial Clarice, que está aqui conosco hoje também, e o Diego. O Diego é nosso especialista e acompanha todas as pautas do ICLEI pela agência, sempre com um trabalho e uma dedicação muito apaixonados, viu, Diego? Eu te agradeço enormemente pela sua dedicação. Muito obrigada mais uma vez e contem com a agência metropolitana. Todos os projetos que forem de interesse do ICLEI, a gente percebe, né, não só pela seriedade, pela dedicação, pelo empenho, mas em especial pelos resultados que o ICLEI tem conseguido implementar, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, como o Lucas bem mencionou. Então, contem sempre conosco, com a nossa parceria, com o nosso apoio. Muito obrigada, Armelle. Obrigada, Mila, e com certeza acho que o Diego foi um ator ativo, né, do nosso grupo de trabalho, não só ele, mas também alguns dos representantes das cidades, o Júlio de Belo Horizonte contribuiu bastante, e de mais pessoas, né, gente? Todo mundo sente-se agradecidos e parabenizado pelo trabalho, né? Essa entrega de hoje não é uma entrega só do consórcio desenvolvedor, mas também de cada um de vocês que participaram desse processo de construção, mas também dos parceiros, né, que estão chegando nesse momento de divulgação e de disseminação, como é o caso da Associação Brasileira de Desenvolvimento, né, que acompanhou também, de alguma forma, o nosso processo, e que hoje está representada pelo José Luiz Gordon, que é o secretário executivo, que vai também fazer algumas palavras institucionais de abertura conosco hoje. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite para poder participar dessa abertura. Queria parabenizar, né, a iniciativa e a ferramenta que o K-Pact organizou junto com o CLEI e os demais membros do consórcio. Eu acho que essa ferramenta e essa ação feita por vocês, ela tem que ser vista por vários outros estados, né, e para poder serem replicadas, né, essa agenda. Cumprimentar também o BDMG, que é nosso associado aqui, né, e o presidente Sérgio do BDMG também é presidente da BDE. Então, temos muito orgulho da participação dos nossos associados nessa ação, na construção dessa ferramenta. A agenda de sustentabilidade é a agenda principal hoje da BDE. A agenda ligada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é a nossa agenda mestra, que está tocando todas as ações da associação e dos nossos associados. Cada vez os associados da BDE, que são mais de 30,
instituições, entre bancos de desenvolvimento, agências de fomento, cooperativas de crédito, além de FINEP e SEBRAE, tem a agenda de sustentabilidade como uma agenda principal e estratégica. Então, gostaria de dizer que eu acho que a gente poderia dizer para o ICLEI que acho que essa ação poderia ser potencializada em Minas Gerais, mas também ser levada para outras áreas do país, e contem com a BDE como uma parceira para poder replicar essa ou outras formas de pensar a agenda de sustentabilidade. Desejo aí um bom resto de dia de trabalho, aí, manhã de trabalho para todos. Obrigado, José. Vamos seguir, então, com a MEDCID, né, que foi bem relevante, né, na construção dessa ferramenta, especialmente como liderança técnica, e hoje ela é representada pela Rosane Fukuako, que está conosco, gerente de eficiência e edição da MEDCID Projetos, que vai também contextualizar um pouco, né, o que foi o papel da MEDCID nesse processo e rapidamente colocar algumas palavras também de bem-vindas. Rosane? Perfeito, obrigada, Armelle. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que, primeiramente, em nome da MEDCID Projetos, eu agradeço a Carbon Trust, Embaixada Britânica, pela confiança e oportunidade de participar desse projeto com vocês, né? Também agradeço aí ao ICLEI, né, e aos nossos parceiros IES, Fotovoltaica UFSC e Instituto Ideal pela parceria durante o projeto, e também a todos que participaram e se envolveram, né, durante o working group, os grupos de trabalho, as entrevistas, né, que contribuíram também para o sucesso dessa ferramenta. Então, a gente espera que essa ferramenta de fases, né, possa ajudar os municípios a dar mais esse passo rumo à energia solar fotovoltaica, auxílio técnico, né? Nesse sentido, a gente acredita muito que os municípios têm esse papel importantíssimo no compromisso e com a agenda climática, não apenas na parte de fotovoltaico, mas também pensando em eficiência energética das edificações. E nós, na MEDCID, temos assim o prazer e a honra, né, de poder ter sido responsável, né, pela elaboração técnica da ferramenta junto com nossos parceiros. E a ferramenta essa que pode beneficiar não apenas, né, como o próprio convidado acabou de comentar, né, pode beneficiar não apenas Belo Horizonte em si, né, mas também vários outros municípios e estados do Brasil, né, como um todo. Então, assim, pode contar com a gente, né, estamos disponíveis para contribuir com o que vocês precisarem, tanto da parte de eficiência energética quanto da parte de solar fotovoltaica. E finalizando, então, desejo a todos um bom uso da ferramenta e um bom evento também. Obrigada. Obrigada, Rosane. Para encerrar, né, esse painel de falas de abertura, vou pedir ao Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul, também colocar as suas palavras, né, sobre o processo que foi o desenvolvimento dessa ferramenta e o momento que nós estamos hoje de disseminação e divulgação a todos que estão aqui e os demais interessados, né, nessa pauta de eficiência energética. Obrigado, Armelle. Bom dia. Queria pedir licença para saudar algumas presenças destacadas aqui entre nós. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar nosso cônsul do Reino Unido, aqui em Minas Gerais, Lucas Brown. Eu, pela minha vivência na área internacional, especialmente aqui no Cenário Mineiro, mas agora à frente do ICLEI, na cena nacional e especialmente na América do Sul, Lucas, posso dar um depoimento aqui, dizendo que faz toda a diferença para um território não apenas ter uma representação diplomática oficial, como é o caso do consulado britânico, mas também ter um cônsul preocupado, ativo, proativo e engajado em fomentar iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento desse mesmo território. Eu queria realmente agradecê-lo por ser esse cônsul, eu diria, referência para a diplomacia britânica em todo o nosso continente da América do Sul. Quero, por favor, estender esses agradecimentos ao embaixador Peter Wilson e dizer que o programa UK Pact tem esse intuito de gerar instrumentos e ferramentas para a aproximação financeira, das finanças climáticas também, de atores que muitas vezes estão alijados desse processo,
no caso, municípios, muitas vezes de menor porte. Então, o componente democrático do programa UK Pact chega também com muito vigor nessa cooperação. Quero destacar a participação e o fomento da Kátia Fênix, que foi fundamental para que esse projeto também pudesse se desenvolver, fazer esse agradecimento a ela, que agora já não está dirigindo o programa de finanças verdes da Embaixada Britânica, mas que certamente seguirá como uma aliada tanto do ICLEI como de Minas Gerais, como das boas causas da sustentabilidade. Cumprimentar a Mila, diretora da Agência Metropolitana, destacar aqui, Mila, o componente muito importante para que a cooperação internacional seja exitosa, que é a apropriação. Você simboliza aqui, você também registrou isso na sua fala, uma abertura, uma disponibilidade transversal do governo do Estado de Minas em aceitar, participar e protagonizar essa cooperação. Se não for assim, não tem sentido. Se não for assim, a cooperação não prospera, não gera os resultados necessários, os resultados esperados, resultados esses que nós estamos vendo e vamos ver aqui nessa sessão de hoje. Portanto, o abraço a todos da vice-governadoria, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, o banco, já mencionado aqui, a sua importância nesse movimento, o BDMG, a CEMIG, enfim, e especialmente a Agência Metropolitana. Quero cumprimentar os parceiros do consórcio implementador desse componente do Programa de Finanças Verdes. Quero cumprimentar todos os parceiros em nome da Carbon Trust, que capitaneou essa iniciativa, agradecê-lo, João, por essa possibilidade de trabalho em aliança com o ICLEI e, claro, aqueles que colaboraram conosco, todos eles em nome da MITSID, representada aqui pela Rosane. Quero destacar aqui e agradecer o meu time, o time do ICLEI, time tão dedicado, time tão comprometido. Quero fazê-lo em nome da Armélia, da Marília e do Reinaldo, dizer que é um prazer e uma responsabilidade muito grande liderar um time de tanta qualidade, de tanto comprometimento, mas é também uma alegria poder ver os resultados desse trabalho coletivo, desse trabalho em grupo. Cumprimentar os aliados dessa caminhada. Está aqui a Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento, representado pelo seu secretário executivo, José Gordon, obrigado pela presença. Está aqui o Ministério da Economia, simbolizando essa perspectiva da articulação multinível, a articulação entre os diversos níveis de governo, nesse caso, beneficiando os municípios, saudar os representantes dos municípios beneficiários dessa cooperação e outros de outros estados, vi aqui também representantes do município de Canoas, associado ao ICLEI, com quem a gente tem também colaboração muito ativa. Tenho certeza que em breve, Zé Gordon, nós estaremos replicando esse modelo com o BRDE e trabalhando lá no Rio Grande do Sul para beneficiar também os municípios do sul do país com esse modelo de trabalho. Eu quero dizer que a ferramenta de avaliação técnico-econômica, sistemas de energia solar para prédios públicos, ela tem um símbolo de caminhada importante rumo à COP26. A COP26 está aí em novembro, ela pregoa o aumento da ambição pela ação climática e, por outro lado, ela traz um componente de discussão vigoroso também sobre financiamento climático. E o que nós estamos colocando hoje aqui à disposição dos municípios é uma ferramenta de fácil uso, é uma ferramenta pedagógica para uma ação que pode ser implementada não só com o intuito de reduzir emissões de gases do efeito estufa, mas também para gerar economia para os cofres públicos. E esse é também um intuito importante dessa nossa caminhada. Esse modelo de cooperação, portanto, traz a perspectiva da replicabilidade, da aplicabilidade de conceitos de finanças climáticas, muitas vezes que parecem complexos, complicados e distantes da realidade municipal, de capacitação técnica para técnicos e servidores aqui, tanto do Estado como também dos municípios envolvidos, e da possibilidade de escalar essa iniciativa. Eu fecho minha fala com um pedido, então, ao nosso cônsul Lucas Brown, que certamente vai ter êxito em levá-lo aos ouvidos e ao coração do embaixador Peter Wilson. Eu escutei aqui um clamor pela replicabilidade desse modelo e para sua aplicabilidade em outros contextos estaduais. Nós podemos muito bem fazer isso com a BDE, com o Ministério da Economia, com a ABEMA também, que reúne os secretários de Estado de Meio Ambiente,
mas para isso nós precisamos alterar parâmetros da ferramenta, especificá-la para outros estados que têm outros parâmetros de trabalho. Portanto, nós vamos buscar uma interlocução com você, Lucas, claro, sempre em linha com os nossos parceiros liderados pela Carbon Trust, para que nós possamos ter a possibilidade de adaptação e uso dessa ferramenta de forma que ela ultrapasse as largas fronteiras de Minas Gerais. Para isso, nós vamos dar escala e aplicar essa ferramenta também com mais intensidade para mais municípios aqui em Minas Gerais, com a liderança da Mila aqui na região metropolitana, mas fazendo ela chegar também a outras regiões do próprio estado de Minas. Estou muito animado, muito satisfeito com os resultados desse trabalho. Eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais cooperação com o governo britânico aqui no estado de Minas pela frente. Um abraço a todos e que a gente possa fazer bom uso dessa ferramenta desenvolvida por essa cooperação. Obrigada, Rodrigo. Encerrando agora os painéis de falas de abertura institucional, vamos fazer uma contextualização do que foi o projeto que levou ao desenvolvimento da ferramenta FASES, e para isso vou convidar o João Lampreia, que é diretor executivo da Carbon Trust Brasil, que liderou o desenvolvimento desse projeto e que hoje vai também conseguir nos dar um pouco do que foi isso, qual que era o intuito inicial e como que nós estamos nesse momento nos projetando para o futuro da divulgação e disponibilização dessa ferramenta para todos. João, bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos. Obrigado, Armélio. Obrigado a todos que falaram antes de mim. Um prazer estar aqui, gente. Muito legal ver a casa cheia. Temos aqui mais de 60 pessoas, então muito obrigado a todos. Pois bem, como já colocado, eu represento o consórcio implementador desse programa mais amplo no qual esta frente de trabalho se insere. Então, deixa eu só dar esse contexto, depois de falar especificamente da ferramenta, que a propósito já foi, eu acho que muito bem colocada e resumida, de maneira que eu vou tentar ser o mais breve possível e passar para a parte que eu acho que vai ser a mais aguardada aqui desse evento de hoje, aqui, quando eu passo a bola para a Amanda, da MidCity, que vai de fato mostrar essa ferramenta e como ela funciona, e a gente queria muito que todos os aqui presentes entendessem, se sentissem confortáveis com o uso dessa ferramenta. A propósito, a gente vai compartilhar aqui um link para download da ferramenta e do guia do usuário, para permitir que qualquer um, em qualquer outro estado e município do Brasil, possa começar a utilizá-la, que é o que a gente realmente queria aqui hoje. Então, voltando à minha fala rapidinho, deixa eu só contextualizar esse programa de cooperação entre o Brasil e o Reino Unido em finanças verdes. Esse programa já está em andamento desde 2019. Como a Armeli colocou, eu sou diretor associado do Carbon Trust, mas junto conosco aqui implementam esse programa a Ernst Young, a Cital e Finanças do Bem e a IMC Worldwide. Somos um consórcio e a gente tem várias frentes de trabalho diferentes em andamento nesse programa. Ele, aliás, finaliza em março do ano que vem, e os principais beneficiários desse programa são nessas várias frentes, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas no link que vocês vão receber para baixar a ferramenta, vocês vão ver que é o link do site desse programa. Então, quem tiver interesse é só dar uma buscada por lá, mas os beneficiários, então, o Ministério da Economia, o BNDES, o BDMG, como foi colocado já bem claramente o foco em Minas Gerais nessa frente de trabalho, e a ABDE, já aqui representada. Pois bem, o grande objetivo desse programa é destravar investimentos em infraestrutura sustentável. E claro que geração de energia solar descentralizada fotovoltaica é uma das formas existentes de infraestrutura sustentável, dentre tantas outras. Então, esse programa, obviamente, muito mais amplo. Como parte disso, nós, então, lideramos essa frente de trabalho em forte parceria com o ICLEI e MidCity, e outros subcontratados já mencionados pela Rosane, eu acho que a Amanda pode mencionar depois de novo, que a gente de fato falou, poxa, vamos desenvolver, ouvindo a dor de tantos estados e municípios, um modelo de financiamento replicável para sistemas de energia solar fotovoltaica, a princípio em escolas públicas, mas ao longo do caminho a gente viu, poxa, isso serve para qualquer prédio público. Então, esperamos que todos aqui presentes representando municípios, equipes técnicas, se sintam confortáveis para baixar essa ferramenta e, de fato, usá-la e montar, então, o
case para investimentos, vamos chamar assim, ou justificar investimentos em projetos de energia solar em prédios públicos. Essa ferramenta, como vocês vão ver já já, ajuda muito a fazer isso de uma maneira, como já colocada, bem didática, simples, e a gente entende bem útil para vocês. Então, Marília, eu acho que a gente já pode pular rapidamente. Obrigado. Eu falo, então, dos objetivos e, para mim, a gente já passa para a Amanda. O público-alvo, como colocado, foi as equipes técnicas de quaisquer prefeituras, municípios, mas também governos estaduais. E eu diria que a gente pode abranger isso para gestores de edificações públicas de modo geral. A ferramenta, então, permite que seja feita uma análise técnico-econômica da viabilidade da instalação desses projetos. Esperamos que, como consequência disso, que isso leve a uma disseminação da implementação desses projetos em mais municípios, auxilie na viabilização disso e facilite o acesso ao financiamento. Afinal de contas, o que sai da ferramenta é algo que pode ser levado para bancos. Não à toa o envolvimento da BDE, do BDMG nesse processo. A gente buscou ter certeza que os resultados da ferramenta fossem algo bem que o banco quer, né, conseguir enxergar a viabilidade financeira, mas também técnica de cada projeto disso. E, dessa maneira, então, demonstrar a atratividade desses investimentos. Eu fecho por aqui, gente. Muito obrigado a todos e passo a palavra para Amanda Capello, da MidCity. Obrigado, vamos ter uma ótima sessão aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, como mencionado, eu sou Amanda, sou analista de eficiência energética da MidCity. Eu tive a honra e o prazer de coordenar esse projeto aqui. E meu objetivo hoje, então, é demonstrar a ferramenta para vocês, explicar um pouquinho dela, para a gente, em seguida, discutir todos os pontos que já foram mencionados sobre a escalabilidade, que a gente realmente acredita que vai ser muito útil para os municípios. Eu vou compartilhar minha tela um pouquinho com vocês. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo. Legal. Bom, muito bem. Então, que cara que tem essa ferramenta? O João mencionou e a gente já disponibilizou o link. O link para download da ferramenta pode ser encontrado, já foi enviado no chat, vai ser também enviado por e-mail depois. Mas, basicamente, a ferramenta que a gente desenvolveu é uma planilha em Excel e o guia do usuário. E aí, desde o começo, destaco que o papel muito importante do guia do usuário, a gente fez questão de deixar o guia bem completo, com exemplos preenchidos, dicas de preenchimento, tudo para que o preenchimento da ferramenta possa ser feito da maneira mais suave possível e que vocês possam fazer a máxima utilização mesmo. Bom, já foi mencionado, a gente está disponibilizando a ferramenta em duas versões. Uma versão é a versão fases para Minas Gerais, a outra versão é uma versão nacional. E qual que é a diferença? Bom, pensando desde o início do projeto na escalabilidade, a gente desenhou a ferramenta em 2 módulos. Um primeiro módulo que a gente chama de avaliação rápida, eu vou passar em detalhes aqui por eles, não se preocupem. Um primeiro módulo de avaliação rápida, de foco em tomada de decisão entre 2 modelos de negócio, e um segundo módulo que foca, que a gente chamou de avaliação detalhada. Então, ele entra um pouco mais em detalhe em cada edificação, observa a viabilidade em cada edificação. E a diferença dessas 2 versões, deixa eu só esconder aqui esse meu... A diferença entre essas 2 versões é justamente os módulos que estão habilitados, ok? Bom, entrando um pouquinho... Um momento. Nesses módulos. Então, vou começar com a avaliação rápida. A avaliação rápida, ela é uma ferramenta que foi pensada para facilitar a tomada de decisão, e ali a gente está pensando em comparação entre 2 modelos de negócio. Então, vamos supor, a prefeitura a gente falou, né, a ferramenta foi inicialmente pensada para escolas públicas, mas a gente vê que facilmente se aplica para qualquer edificação pública. Então, vamos chegar aqui, vamos pensar no exemplo, a prefeitura tem um conjunto de 10, 15 edificações que ela gostaria de fazer esse investimento, está pensando, gostaria de instalar painéis fotovoltaicos para compensar o consumo de energia elétrica. E hoje, no cenário brasileiro, a gente tem aí as 2 opções mais fortes. A gente pode pensar o que a gente chama de geração junto à carga, ou seja, cada um dessas edificações instalar um painel em um sistema que compense o consumo de energia de cada um, versus, numa geração remota, ou num terreno ou lote que seja de propriedade da prefeitura, instalar uma mini usina que pudesse compensar o consumo de energia de todas essas edificações simultaneamente.
Bom, o que a ferramenta faz é justamente comparar esses dois modelos para deixar bem claro, bom, em cada um deles, qual que é o tamanho que você vai precisar, quanto de energia que isso vai gerar, todas as variáveis de viabilidade econômica, então qual que é o VPL, qual que é o payback disso, de quanto a gente está, quanto que você vai conseguir compensar no seu consumo de energia, e para os dois casos, qual que é o aproveitamento dessas duas opções. Como que a ferramenta faz isso? Aí a gente entra um pouquinho nos dados que a ferramenta precisa. Lembrando, a gente fez questão de deixar a ferramenta o mais simplificada possível, oferecer o melhor nível de exatidão da avaliação que a gente podia oferecer, mas simplificando, pensando realmente na facilidade de conseguir os dados. Então, para o primeiro modelo, o que é que a gente precisa? A gente precisa de 4, basicamente, variáveis. O consumo de energia dessas edificações, qual que é a área de telhado disponível dessas edificações, e aqui abro novamente um parêntese, no guia do usuário a gente explica muito bem como que você pode capturar essa área usando ferramentas de visualização via satélite, como que você escolhe a melhor água, para que você, sabe, não coloque ali uma área muito grande, a ferramenta te mostre resultados um pouco maiores do que o necessário, mas está tudo explicado lá. A tarifa de energia, então, que é paga nessas edificações, e o tipo de conexão. Aqui a gente está falando de monofásica, bifásica e trifásica também, todos esses dados super bem explicado aonde que eles podem ser conseguidos, ok? E isso fecha o que a gente precisa para avaliar o modelo que eu chamei de geração junto à carga. A segunda opção, o segundo modelo de negócio, no caso, que esse primeiro módulo compara, é então a geração remota, ou seja, suponha que a prefeitura então tenha um terreno lote que ela queira avaliar, o investimento de um sistema único ali que compensasse o consumo de energia em todas aquelas edificações. O que a gente precisa então? Bom, onde esse terreno está localizado, lembrando, pode ser no município, mas tem que estar na mesma área de concessão ali das edificações, qual que é a área desse lote disponível, novamente, mostramos como capturar essa área, e qual que é a tarifa de demanda que você teria nesse lote. E como que a ferramenta traz esses resultados? A ferramenta busca responder principalmente essas perguntas que eu coloquei aqui. Então, primeiro, lembrando sempre daquele conjunto de edificações que você inseriu no começo. Qual que seria o tamanho do sistema que você precisa para suprir essa demanda? Você tem essa área disponível? Tanto dividido ali entre as coberturas das próprias edificações, ou você tem essa área disponível no lote que você colocou? Quanto que vai custar? Lembrando que esse primeiro módulo, ele faz essa avaliação de uma maneira integral, então a gente está falando do total do consumo das edificações que você colocou e do sistema integral que seria necessário. Quanto que vai custar? De quanto a gente está falando? Se é um investimento 50 mil, 5 milhões? Para bem dar essa noção. Qual que é a redução de emissões que poderia ser alcançada? Qual dessas duas opções de negócio é mais economicamente... Desculpa, gente. É mais economicamente viável, então a gente traz todas as variáveis econômicas ali para vocês tomarem a decisão de maneira bem consciente. E qual dessas duas opções de negócio seria melhor aproveitada? Isso vou aproveitar para mostrar para vocês como é que são entrados esses dados na ferramenta. Então, Amanda, mas de maneira prática, como é que funciona? Como eu mencionei, a ferramenta é uma ferramenta em Excel. Vocês vão encontrar aqui vocês podem perceber que eu estou com a versão de Minas aberta. A versão nacional ela vai ter até a aba 2. Mas, de qualquer maneira, nas duas você tem 3 abas introdutórias de apresentação, introdução e de como usar. A gente também fez questão de colocar essas abas aqui, para que vocês, quando forem utilizar a ferramenta, tenham noção do que é considerado, algumas das premissas que é muito importante que vocês saibam, quais as abas, e na aba de como usar, inclusive, a gente tem um fluxograma bem passo a passo de que dados que têm que ser levantados, e a gente tem uma seção de perguntas frequentes. Então, muito importante que na utilização da ferramenta recorram sempre a esses recursos, caso tenham dúvidas, ou caso queiram saber como preencher. Bom, indo para a parte, então, de como que esse módulo rápido, essa avaliação rápida funciona. Como eu mencionei, aqui você tem que selecionar a localização, então eu comecei aqui com o exemplo de Minas e Belo Horizonte, e as informações que eu mencionei. Para o modelo de geração junto à carga, é isso aqui. Então, eu vou preencher junto com vocês, a gente colocou aqui alguns dados,
mas é exatamente o que eu mencionei. Então, aqui, suponha que você tem o dado da sua edificação, você preenche também com os dados, né, ao longo de um ano aí, do consumo de energia. Eu vou colocar um valor aqui para demonstração para vocês. O total disso já é calculado automaticamente. Então, vocês têm que colocar a área disponível para o telhado. Lembrando, a gente está aqui por edificação. Recorram ao guia para saberem dicas de como pegar uma área boa, que seja, né, interessante. Vamos supor que essa edificação tem uma área disponível de 150 metros. A tarifa de energia pode ser encontrada, né, na fatura. A gente também mostra como calcular. E o tipo de ligação, certo? E é isso. Basicamente, é isso. Logo depois, você tem já os dados necessários para a avaliação da geração remota. Amanda, a prefeitura não tem nenhum terreno, acho que não tem nenhum terreno que gostaria de avaliar essa opção. Não tem problema, é só deixar a opção não selecionada. Caso tenha, caso queira avaliar, marca sim, e da mesma como eu expliquei, coloca a área do terreno disponível. Vou colocar aqui uma área para a gente conseguir ver os números. Qual que é o valor da tarifa de demanda? Aqui é um pouco só a diferença da tarifa de energia, mas atenção a esse ponto. E qual que é o município que esse terreno está localizado? Lembrando que tem que ser um município na mesma área de concessão das edificações, então eu vou selecionar considerando como se estivesse em Belo Horizonte, certo? E é isso, gente. Como mencionei, na avaliação rápida, ele já vai trazer informações sobre, bom, qual que seria o investimento necessário, então, para essas duas opções. E lembrando, a ferramenta dimensiona de acordo com o consumo. Então, para a gente não sugerir a vocês um dimensionamento de um sistema que seja maior do que vocês precisam para suprir as necessidades. Então, a gente tem qual que é o valor do investimento que teria que ter em cada uma das opções, qual que é a redução de emissão de carbono e qual que é o percentual daquele consumo de energia que a gente é capaz de compensar com essa geração. Essa é a primeira parte dos resultados. A gente traz depois os resultados detalhados, ou seja, para cada uma das opções, aí sim, qual que é o tamanho desse sistema, ou seja, qual que é a potência estimada, qual que vai ser a geração de energia, qual que é a área que vai ter para esse sistema, qual que é a redução estimada no valor das faturas de energia. Trazemos novamente as emissões, inclusive, e aqui, por último, as variáveis de viabilidade econômica, que são muito importantes, a gente sabe, na tomada de decisão. Então, a gente traz taxa interna de retorno, a gente traz o VPL, a gente traz o payback descontado. A gente, inclusive, traz uma funcionalidade de cotação, caso vocês indiquem, né, a cotação aí do dólar para o real, vamos colocar de 5,20, a gente já traz esse investimento, inclusive, em dólar. E isso para as duas opções. E a terceira área é a área de comparação, então, entre essas duas opções. E aqui que a gente consegue observar também um pouco do potencial utilizado de cada uma delas. Então, a gente viu que as duas opções conseguem compensar quase em sua totalidade a energia consumida, embora, por exemplo, aqui seja possível de ver que o terreno ele teria ainda disponível uma área maior. Então, aqui você consegue perceber, por exemplo, que, olha, no terreno você poderia, por exemplo, compensar a geração de mais edificações. Tudo isso está bem explicado no guia também, e a gente espera que com essas variáveis a tomada de decisão seja bem mais simples. E isso a gente fecha a avaliação rápida. Então, respondendo todas essas perguntas. Passando agora, antes de passar, no caso, para a detalhada, pontos de destaque que a gente gostaria. Esse módulo foi pensado, então, mesmo com poucos dados de entrada no estado de avaliação rápida, a gente gostaria de dar acesso a essas variáveis de tomada de decisão de viabilidade econômica, porque a gente entende que é muito importante. Lembrando que a avaliação da geração remota é opcional, então se não tiver um terreno, não tem problema, a gente ainda consegue avaliar o investimento em geração junto à carga. E recorram sempre ao FAQ e ao guia do usuário para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Agora sim, partindo um pouco para a avaliação detalhada, então, lembrando, esse módulo vai estar habilitado por hora apenas na planilha de versão Minas. Vamos passar aqui para demonstrar. Então, que detalhe é esse que a gente está buscando? Bom, essa avaliação, lembrando, a avaliação rápida, ela observa esse conjunto de edificações como um todo.
Então, você colocou o consumo de todas as edificações ali, a gente dimensiona o sistema levando em consideração esse conjunto. Na avaliação detalhada, agora, a gente entra em detalhes no primeiro modelo de negócio, que é o modelo de geração junto à carga. Como assim? A gente agora vai observar, edificação por edificação, qual que é a viabilidade econômica de cada uma, da implementação do sistema em cada uma dessas edificações. Como que isso é feito? A gente pede, então, para cada uma das edificações que foram cadastradas, um nível a mais de informação. Aqui, então, a gente está falando de orientação, inclinação do telhado, possibilidade de sombreamento, qual que é o tipo e o estado da cobertura, qual que é o estado elétrico, e sobre a presença de eletrodutos e espaço para alocação dos inversores. Pode parecer que são dados muito técnicos ou que né, de dificuldade de acesso, mas a gente pensou na ferramenta e colocou isso de uma maneira que seja simplificada a ponto de que consiga se responder e consiga se fazer essa avaliação, até de uma maneira qualitativa. E depois desse resultado, depois dessa camada adicional de dados, o que a ferramenta apresenta, então? A gente também separou em três áreas. Bom, no primeiro, daquele conjunto de edificações, a gente te mostra num ranking do melhor para o pior. Quais são as melhores candidatas? A gente entra em detalhes na viabilidade técnica de uma por uma, ou seja, todos aqueles dados que eu mostrei para vocês da avaliação rápida, ou seja, qual que é o tamanho do sistema, qual que vai ser a área que vai ser ocupada, qual que vai ser a redução de emissões, qual que vai ser o VPL, qual que vai ser o payback, isso para cada uma das edificações. E, novamente, no final, qual que é o investimento total, ou seja, considerando aquele conjunto como um investimento único, de que ordem de grandeza a gente está falando. Vou mostrar para vocês também como que é isso na ferramenta. Então, essa é a aba de entradas. Então, vocês podem ver que ele puxa automaticamente do primeiro nível, e aqui a gente tem que preencher, como eu mencionei primeiro, a orientação, inclinação, o tipo de sombreamento, e aqui já chama a atenção. A gente também coloca orientações no guia sobre como capturar essa orientação, como capturar a inclinação com base no material do telhado, caso não seja algo que vocês tenham acesso. Sobre o tipo de sombreamentos, percebam que a gente colocou respostas qualitativas. Aqui a ideia não é que a gente saiba exatamente como que acontece esse sombreamento. A ideia aqui é ter classes que consigam fazer essa avaliação de uma maneira, bom, que seria o melhor e o pior cenário. A gente também coloca no guia como escolher, caso você tenha dúvida, e em sequência a gente passa para os dados da cobertura. Então, daquela edificação que a gente preencheu ali, qual que é o tipo? Então, eu vou colocar aqui telhado, vou colocar cerâmica, novamente, sempre descrevemos isso no guia, sobre como conseguir esses dados. E a próxima, a parte de adequação a ser feita. Então, dessa cobertura, qual que é o estado dessa cobertura? Novamente, a gente optou por uma classificação qualitativa, então, não há necessidade, há poucas ou há muitas. Se você quiser simular cenários, você pode colocar, bom, quero simular aí o melhor, um cenário intermediário, vou colocar poucas. E a gente passa, então, para qual que é o estado do quadro elétrico. Então, se tem condição física para espaço adicional, no caso, para fazer as conexões. Então, sim, novamente, classificações qualitativas. Vou colocar que precisa de poucas adequações, porque eu quero simular um cenário intermediário. Se existe espaço abrigado próximo onde ficarão para alocação dos inversores, a gente também explica que tipo de espaço a gente está buscando, que não é algo em detalhes, mas a gente explica bem direito no guia que espaço que seria adequado ou o que você deve responder em alguns casos. Então, aqui eu vou dizer que sim, a gente tem espaço, e se a edificação possui, de fato, shafts para acomodar a fiação. E aqui eu vou dizer que sim, tem espaço suficiente. E, novamente, é isso. Respondendo essas características para essa edificação, é só isso que é necessário. A gente vai, então, para a tela de resultados. Como eu mencionei, na tela de resultados, a gente vai mostrar para vocês um ranking de todas as edificações que foram colocadas. Lembrar sempre de, depois que acrescentar dados, atualizar essa classificação. Então, sempre do melhor para o pior. Aqui a gente separa um pouco para que vocês tenham noção do quais são os pontos fortes e fracos dessas edificações, mas podem focar aqui no total. A gente traz ainda uma relação aqui entre as 5 melhores colocadas, para que vocês possam observar isso.
Em segundo, a gente traz, como eu mencionei, os dados detalhados de viabilidade econômica, então todas aquelas informações que a gente colocou na avaliação rápida, agora escola por escola. Inclusive, podem ver que a ferramenta tem funcionalidades de indicar para vocês quando um investimento não está muito bom, quando o VPL está negativo, ou quando o payback está muito alto. E a gente acrescentou também colunas que vocês possam perceber o impacto de alguns fatores, como o sombreamento das condições. Isso pode impactar um pouco no investimento inicial e na geração. Então, a gente traz também esse demonstrativo para que vocês saibam que, bom, tá aqui girando numa geração em torno de 20 mil, qual a chance disso ter no real, quando eu for de fato fazer um projeto executivo, qual que é a chance do valor real desviar disso. A gente procurou sinalizar isso aqui para vocês. E no final, como mencionei, a gente tem a avaliação do investimento como um todo. Então, para aquele conjunto total de edificações, entendendo isso como um investimento único, e aqui a gente dá a opção de você avaliar todas as escolas que você colocou, ou seja, você quer considerar isso como investimento em todas as escolas, ou apenas nas economicamente viáveis. Isso é de escolha própria do usuário. E a gente traz também esses números aqui. Novamente, pode indicar uma conversão do dólar, caso você tenha interesse em saber esse valor em dólares. E, por último, uma taxa, uma TMA que a gente colocou também aqui, que pode ser alterada. A gente usou um valor padrão, mas a gente sabe que isso pode variar. Então, podem sinalizar aqui caso tenha uma taxa maior ou menor, e de acordo com o que for selecionado aqui, a viabilidade econômica aqui se ajusta. Ok? E aí fechamos o módulo de avaliação detalhada da ferramenta. E, para finalizar, já chamei a atenção de vocês, mas a gente buscou muito uma terminologia simplificada para que a gente não ficasse perdido nos termos técnicos, até porque isso é uma ferramenta de tomada de decisão, isso não substitui o projeto executivo lá na frente, mas que a gente queria facilitar e que vocês realmente se apropriassem da ferramenta e fizessem testes e simulassem cenários. E também a questão da taxa mínima de atratividade, que pode ser alterada de acordo com as necessidades aí de cada município. Um extra, um bônus que a gente colocou e que foi muito bem recebido, também foi um prazer trabalhar com o BDMG nisso, pensando, né, que o objetivo é destravar o financiamento, é facilitar o financiamento, a gente também colocou uma aba final, que é um checklist de projeto. Então, no caso da prefeitura realmente aplicar para um projeto para financiamento, a gente colocou aqui uma lista de toda a documentação necessária, com uma barra de preenchimento que atualiza automaticamente. Isso também pode ser encontrado aqui na ferramenta, é a última aba. Certo? Então, é só sinalizar o que é que já está sendo feito, o que é que já foi feito, o que é que não é aplicado, e a barrinha vai preenchendo automaticamente. E a gente também deixou espaço para adição de itens extras, caso vocês queiram colocar alguns outros itens. Isso. Bom, gente, por aqui eu finalizo a minha apresentação e deixo agora o espaço aberto para discussões, perguntas que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Gente, quem tiver perguntas, pode abrir o seu microfone e fazer as suas perguntas. Amanda, eu vi que a gente tem já uma pergunta no chat que é do Alexandre. Ah, legal. Deixa eu... Ele falou: o autoconsumo remoto também é viável, estamos projetando esse modelo de negócio em Contagem. A tarifa de demanda não só é aplicável para potência acima de 75 kW. O custo do descarte de descomissionamento após o fim da vida útil está precificado? Oi, Alexandre. A Kathleen, que inclusive está aqui com a gente, a Kathleen faz parte dos nossos parceiros de desenvolvimento da ferramenta, inclusive ela já respondeu no chat, e é exatamente isso que ela comentou. Então, a gente só considera a demanda contratada no cálculo de dimensionamento no sistema em solo, caso ele seja acima de 75 kW, e o descomissionamento, esse custo não entra no cálculo de viabilidade econômica. Acho que foi isso que você perguntou, certo? Isso. Obrigada. Certo. Alô, pode falar? Claro. Pode falar sim, Alexandre. Bom dia, bem-vindo. Não, é que
É que eu trabalho mais tempo com isso, né? Eu fui da CEMIG por 32 anos e a gente montou uma empresa de geração distribuída lá na minha época, antes de eu sair. E nós temos vendo muito a questão, a contabilidade, às vezes é um pouco criativa, sabe? Ela coloca termos que, para viabilizar de qualquer maneira ou não. Nós estamos trabalhando aqui em Contagem, eu estou contratado para trabalhar em Contagem, nós estamos montando uma série de escolas, lá agora, escolas novas, já com energia solar, e nós já vamos fazer, primeiramente, um projeto de eficientização. Não adianta a gente propor apenas o lado da oferta sem a gente fazer o nosso dever de casa de reduzir a demanda, o consumo. Nesse particular, nós estamos pensando o seguinte, os prédios lá das escolas novas vão poder pôr um telhado muito grande, nós vamos ter uma sobra de energia. Então, o modelo que a gente acha que é ideal para nós seria o autoconsumo remoto, da qual é o mesmo CNPJ da prefeitura, nós vamos compensar em vários prédios públicos, porque nós vamos conseguir... Aí eu estou fazendo um termo de referência, já está no final, onde toda a questão técnica, a orientação do telhado, como é que tem que ser, para a gente poder fazer essa questão. E nós vemos assim, o custo de descomissionamento, porque a gente está enchendo de entulho. Daqui a 20 anos nós vamos ter mais entulho de material tóxico, se não for reciclado. A gente tem que colocar isso no custo também, porque alguém vai pagar isso no final, né? Eu acho importante que a gente tenha isso. Mas, de qualquer jeito, eu acho que esse programa é muito bem-vindo, porque dá uma, assim, pelo menos para as pessoas que não estão diretamente ligadas, para a gente tomar uma decisão, ele vai nos ajudar bastante. Mas, embora o nosso processo vai ser competitivo, nós vamos colocar termo de referência bem rígido, bem qualificação da empresa, bem para evitar aventureiros que chegam aí, e nós vamos ver o melhor preço, desde que obtenha aquilo. Então, mas esse aí vai nos ajudar bastante. Aí eu gostaria de ter estudar mais profundamente isso aí. Tá? Isso aí é mais em cima do telhado, nós temos que tomar muito cuidado, hoje transita centenas de crianças, problema de choque, isso tudo a gente está remetendo à BNT, às normas técnicas, para que tem que tomar mais cuidado. A orientação, a gente acha que se 30 graus para lá ou para cá não vai fazer tanta diferença assim, mas estamos aí. Gostei de saber desse programa. Obrigado. Imagina, pessoal, bom dia. Oi? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Alexandre? Elvis aqui de Capim Branco, trabalhei no CEMIG também. Prazer em revê-lo, amigo. Tudo jóia? Opa, tudo bem? Jóia. Jóia. Pessoal, uma dúvida aqui. Quanto à geração remota ou no local, né? Se for no local a geração, não quer dizer que aquela geração vai ficar limitada ao consumo daquele prédio. A gente pode gerar uma quantidade maior para aquele prédio e mandar essa energia para outro imóvel, correto? Ou ela limita só para aquele imóvel, na geração centralizada, na geração local? Na geração local, a gente limitou para aquele prédio, justamente pelo contexto atual de estar em discussão sobre como que seria feita a compensação de tarifa. Hoje é de 1 para 1, mas está ali transitando. Então, no caso da ferramenta, inclusive, excelente pergunta, a gente descreve isso. Na geração local, a gente está considerando como se o sistema ali dimensionado fosse compensar o consumo de energia daquele prédio. Sabe por que eu faço essa pergunta? É até uma questão para facilitar a vida do gestor aqui. De repente, a gente tem um telhado grande, que dá uma boa capacidade de produção de energia, mas que não tem consumo adequado naquele local. Né? Vamos supor que o local que geraria energia seria outro prédio, ou um prédio municipal, um prédio público, que tem um telhado tão grande quanto aquele primeiro. Né? Então, eu acho que limita um pouco a gente isso aí. Não sei se você poderia rever essa questão. Com certeza, isso foi discutido para também, né, desenvolvimentos futuros da ferramenta, justamente no momento em que isso for melhor definido, mas fica como um excelente ponto que a gente comentou sobre futuros desenvolvimentos, de fato. Ok, obrigado.
Obrigada, Amanda, obrigada a todo mundo. Acho que nós estamos chegando, né, no limite do nosso tempo, para a gente não passar muito, né, no mesmo e-mail de contato que vocês receberam o convite. Armelle, eu levantei a mão, eu quero fazer uma pergunta, pode ser? Oi, pode ser sim, eu não vi. Vai lá, Isabel. Eu sou Isabel Chiodi, eu sou aqui também da Prefeitura de Contagem. O Alexandre é o nosso consultor aqui para esse tema, então, com certeza, ele entende 1000 vezes mais do que eu sou engenheira, mas sou mais focada na área de saneamento. Atualmente, eu estou coordenando a área de iluminação pública aqui também do município de Contagem. E exatamente por esse vínculo com a questão do saneamento, a segunda pergunta do Alexandre diz diretamente a nós, porque eu também coordeno a questão da limpeza urbana no município de Contagem. Então, a geração de resíduos, para nós, é um complicador, assim como suponho que para 99,9% das prefeituras, pelo menos aqui no Brasil, né? E aí eu precisava saber sobre quando findar o uso, né? O tempo útil dos equipamentos, das coisas utilizadas, o que está sendo pensado para o descarte. Se nós vamos começar a empreender, de fato, a logística reversa aqui neste nosso país e devolver para quem começa, né, o empreendimento, dar o fim adequado sob o ponto de vista ambiental. Muito obrigada, viu? Amanda, eu acho que eu posso tentar responder essa, se você me permite. Isabel, muito obrigado pela pergunta, viu? Olha, eu diria que a gente está perfeitamente alinhado com você em termos de concordar que deveríamos, né, cada município e cada pessoa criando qualquer projeto de energia solar ou outros projetos devem dar um destino adequado ao resíduo. No entanto, foge ao escopo do projeto que tentou criar uma ferramenta para avaliação técnico-econômica da montagem de um sistema de energia solar, tratar sobre o descarte daquele equipamento. Então, realmente, a ferramenta não tem nenhuma consideração sobre isso e não estaria no escopo dela, mas a gente está plenamente de acordo. Sim, e para completar também o João, Isabel, a gente tem um outro setor que ele é responsável pela economia circular, e caso você queira, a gente pode colocar você em contato com esse setor, e eles trabalham justamente sobre essa temática, né, de gestão de resíduos, e eles podem também apoiar a Contagem a definir alguma solução sustentável, mas, obviamente, isso é uma outra área de atividade que a gente pode também encaminhar para você. Seria interessante, João, que quando você disponibiliza uma perspectiva de uma ferramenta, né, você também integrasse nesta questão a questão da economia circular, sim. Ainda que você esteja disponibilizando só uma ferramenta, né, há que se fechar esse ciclo também, porque quando você disponibiliza, vão ser utilizados equipamentos e materiais e que tem que ter alguma disposição final adequada, né? Mas eu compreendi perfeitamente a sua colocação. Obrigada, Armelle. Obrigada a todo mundo. Eu acho que não tem mais nenhuma mão levantada, né? E fizemos as discussões necessárias nesse momento, mas como estava falando antes, caso aliás, alguém tenha uma pergunta... eu posso mandar um abraço para o Rodrigo? Pode sim, o Rodrigo teve que sair da sala Fala com ele que eu mandei um momento. abraço para ele, de público. Sim, com certeza. Assim, porque o Rodrigo foi o diretor, o responsável pelas relações internacionais do governo aqui de Minas, do qual eu participei também como secretária interina de cidades e integração regional,
E aí foi bom revê-lo. Diga a ele que eu gostei de revê-lo. O ICLEI tem uma parceria aí conosco, que nós queremos muito aprofundar essa parceria. Abrir essas portas aí tão importantes aqui para Contagem, por exemplo. Viu? Muito obrigada. Desculpa eu te interromper assim, na galega, coisa de mineiro, viu, gente? A gente vê um trem e não aguenta não falar sobre o trem. Não é assim? Os que não são mineiros vão entender também, que já entenderam a mineração nossa. Não é a mineração da Vale que faz aqueles acidentes lá, não, tá, gente? É aquele trem de chamar tudo de trem. Obrigada, Isabela. Foi um trem legal conversar com você aqui. Vamos então fechar o nosso evento de hoje, né? Esperamos que todos vocês foram bem acolhidos, né? E se interessaram pela ferramenta que foi apresentada. A gente encaminhou aqui pelo chat, né, o link, né, para quem quiser fazer o download da ferramenta, quem quiser baixar, mas vamos também comunicá-la por e-mail, né? E quem tiver pergunta pode responder para o mesmo e-mail que nós encaminhamos o convite, e também vou pedir para quem estava compartilhando a tela também colocar o e-mail do João, né, aqui como referência e contato para quem quiser fazer um contato posterior para entender um pouco mais ou até para alguma adequação que seja necessária no futuro para essa ferramenta. E para a gente encerrar com felicidade, né, eu vou pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto-registro. Aqui está o e-mail do João, né, simples, mas a gente encaminha isso também para vocês por e-mail para conseguirem também dar seguimento a e-mails e potenciais outras comunicações que poderão ser feitas. Vamos ligar as nossas câmeras para a gente tirar a foto-registro e encerrarmos esse projeto com felicidade. Só pedir para o Gustavo parar de compartilhar um minutinho para a gente poder fazer a captura. Só um minuto, que tem muita gente, vai precisar de 2 telas. Prontinho, obrigada, gente. Obrigada. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, eu não vi quem que está falando. Elvis Capim Branco. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, por favor. Sim. Em relação ao sistema, deixa eu perguntar, ele permite a gente fazer simulações de alternativas, ou a partir do momento que eu carregar aquela informação, ela já se torna fixa? Porque a gente vai avaliar a questão de se permitir isso, se o sistema permitir, proporciona a gente avaliar se vale a pena a gente fazer uma produção de energia local, ou, alternativamente, a gente fazer ela num terreno, ou mesmo, caso adquirir um terreno, porque é muito viável, a gente sabe da rentabilidade disso. Então, a informação que eu colocar no sistema ela é fixa, ou a gente pode simular situações? Excelente pergunta. Podem e devem simular várias situações. Então, uma vez que você coloca os dados lá e você vai rodando, a cada dado novo que você entra ou que você modifica, ele atualiza automaticamente, e na avaliação detalhada, só ter sempre cuidado de atualizar a classificação, mas é extremamente indicado que vocês façam diversas simulações, inclusive. Ok, obrigado. Obrigada, Elvis. Obrigada, Amanda, pela resposta. Obrigada a todos que estavam aqui conosco. Obrigada aos participantes dos grupos de trabalho. Estou vendo aqui a Ana Caetano, o Júlio, o Tiago do ICLEI também, que apoiam o desenvolvimento, Rosane, Amanda, obviamente, Marília e João. Bom dia a todo mundo e bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada, um bom dia. Obrigado, gente. Bom dia, bom fim de semana.